A incredulidade dos próprios irmãos de Jesus em relação aos seus ensinos. Estamos aqui para falar mais uma vez sobre a palavra do Senhor. Estamos ainda no livro de João, agora no capítulo 7. Mas antes, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, marque aqui o sino das notificações para que mais e mais pessoas procurem nossos vídeos e achem nossos vídeos aqui no YouTube. Muito obrigado por se inscreverem. As pessoas que não se inscreveram ainda, se inscrevam para participarem aqui das nossas manhãs, das nossas transmissões. No capítulo 7 do livro de João diz assim: Após isso, Jesus andava pela Galileia, pois não queria andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Estava próximo à festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disse-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judeia, para que também teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te então ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: Meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim, porquanto eu testifico dele que as suas obras são más. Subi vós à festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Vamos falar aqui, meus amigos, meus irmãos, sobre essa questão entre judeus aqui e galileus. As regiões da Judéia e da Galileia, elas eram distintas, mas todos aqui eram judeus, todos aqui eram descendentes da tribo de Judá. Porém, os judeus ali da Judéia, os judeus da Judéia eram mais ortodoxos, ficava mais ali ao norte, onde ficava a cidade de Jerusalém e também a cidade de Belém. Então, Jesus nasceu na linha ortodoxa dos judeus. A Galileia não, era mais ao sul, era mais montanhosa, próximo ao mar. Ali havia saída para o mar, então os judeus daquela região eram mais miscigenados, eram mais misturados, tinham linguagem até própria. Portanto, eles não eram bem vistos pelos judeus da Judéia, que eram mais ortodoxos, onde ficava o templo e onde eles seguiam com mais firmeza a lei de Moisés. Mas estamos falando aqui sobre a incredulidade aqui dos irmãos de Jesus. Jesus andava pela Galileia, ele ficava mais na Galileia. Grande parte do ministério de Jesus ele fazia ali em Cafarnaum, na região da Galileia. Por isso ele é chamado de Galileu, a cidade onde ele cresceu, a cidade onde ele se desenvolveu, a cidade onde ele se revelou para o mundo, como água e vinho, aonde ali ele multiplicou os pães e os peixes ali em Tiberíades, quando ele atravessou o mar da Galileia. Estamos falando aqui do ministério de Jesus, onde ele encontrou os seus discípulos, onde ele separou os seus apóstolos. Porém, Jesus era judeu e ele precisava ir a Jerusalém para falar e para mostrar também aos judeus ortodoxos sobre sua palavra. Mas ele disse aos seus irmãos aqui que ainda não era chegado o seu tempo, ainda não estava pronto, ainda não era chegado o seu tempo. Mas os irmãos de Jesus falaram essas palavras aqui, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Eles estavam tentando ali, Jesus com essas palavras, dizendo assim: se você faz o que diz que faz, então vá ali na Judéia, ali na cidade de Jerusalém, e faça lá entre os judeus ortodoxos, para que você seja também ridicularizado. Os irmãos de Jesus estavam tentando Jesus a fazer essa obra antes do tempo. Jesus estava se preparando para ir a Jerusalém. Jesus estava se preparando para estar em Jerusalém. Mas naquele momento, ele disse aos seus irmãos que ainda não era chegada o seu tempo. O seu Senhor preparava todo o caminho que Jesus tinha que percorrer. E ali, naquele momento, ele não teria que ir naquele lugar. Ele falou para os irmãos de Jesus que ele falou para os seus irmãos que ele não ia na festa dos tabernáculos. Ele falou para os seus irmãos que ele não estaria ali entre os judeus, que ele não participaria daquela festa e que ele não falaria a respeito dos seus ensinamentos ali. Os seus seguidores não estariam ouvindo ele ali naquele lugar, naquela festa. Os judeus procuravam matar a Jesus, os judeus procuravam saber quem era Jesus, quem era aquele que estava falando a respeito do sábado, quem era aquele que
estava curando no sábado, quem era que estava indo contra ali a lei de Moisés, que estava falando que ele era o verdadeiro pão que descia do céu. Ele estava falando todas essas coisas. Então os judeus ali de Jerusalém, os judeus ali de Belém, queriam então saber quem era aquela pessoa, quem era aquele homem que estava arrastando multidões de pessoas e falando a respeito dos seus ensinamentos. Então os irmãos de Jesus instigaram ele para que fosse ali em Jerusalém na festa dos tabernáculos. Eles instigaram ele e disseram para ele assim: se você faz essas coisas, então você deve ir nessa festa. Manifesta-te então ao mundo. Manifesta-te então para todas as pessoas que você faz essas coisas, se é que você faz essas coisas mesmo. Como Jesus mesmo falou que o profeta ele não tem nenhuma honra na sua própria casa, então entre os seus irmãos ele não teria essa honra, porque ele cresceu ali com os seus irmãos, ele cresceu ali como o filho de Maria, ele cresceu ali como Jesus separado deste mundo, mas ele cresceu entre seus irmãos, ele teve uma infância, ele teve uma juventude, ele teve uma fase pré-adolescente, adolescente, ele teve uma fase como todos nós temos. Porém, a sua fase adulta, quando ele se separou, quando ele foi recebeu o seu chamado, ele foi até ali João Batista, que naquele momento que o batizou, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Naquele momento em que ele entrou naquelas águas, desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba o Espírito Santo. E nesse momento, o Senhor disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer, em quem me comprazo, em quem eu tenho a minha vontade. Este é meu filho amado. Levou então Jesus, compulsionou Jesus ao deserto para ser tentado, para ali se preparar, para ali estar jejuando por 40 dias. E por 40 dias ele não comeu, por 40 dias ele esteve ali na presença de Deus, na unção do Espírito Santo, orando, buscando a Deus. Naquele momento ali, quando ele terminou o seu jejum, então o inimigo das nossas almas, o diabo, veio até ele em presença e disse: se tu és o Filho de Deus, então transforma aqui estas pedras em pães. O Jesus estava totalmente cheio do Espírito Santo. Jesus estava ali na presença do Senhor Pai. Jesus estava ali como o verdadeiro Filho de Deus. E neste momento ele usou a sua palavra, ele usou a palavra do Senhor para vencer o diabo. Ele disse, o que está escrito no livro de Salmos: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus então venceu o inimigo, seu inimigo mais algoz. Ele venceu o inimigo mais difícil, ele venceu o diabo. Ele venceu o diabo com a palavra. E também você que está aí, você pode vencê-lo também com esta palavra. Não importa se os teus irmãos te perseguem, não importa quem está ao seu lado que diga que você não é de Deus, não importa quem está ao seu lado que diz: te revela, faz isso então, faz aquilo então. Fica na presença do Senhor, faz na vontade do Senhor e Ele vai te revelar o que deve ser feito. Nesse momento, Jesus estava aqui. Jesus disse aos seus irmãos dessa forma: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está pronto. Senhor Jesus disse que o meu tempo ainda não chegou, ainda não é da vontade do meu Pai, ainda não é da vontade do meu Senhor que eu vá a Jerusalém e me revele. Ainda não é da vontade do meu Senhor que eu confronte ali aqueles sacerdotes e sumos sacerdotes do templo. Ainda não é da vontade do meu Senhor que eu faça isso dessa forma. Vai chegar um momento em que eu vou me revelar a eles. Vai chegar um momento em que eu vou confrontá-los. Vai chegar um momento em que eu vou falar a respeito desta lei que eles colocam e impõem sobre a vida das pessoas, mas eles mesmos não respeitam essas leis. Vai chegar um tempo, então, que eu vou confrontá-los. E aí eu vou dizer que a palavra do Senhor é que vence o mundo, que a palavra de Deus é que vence o mundo, que a palavra que sai da boca de Deus é que dá vitória. O mundo
não vos pode odiar, disse Jesus para os seus irmãos, mas ele odeia a mim. E ainda hoje nós vemos que muitas pessoas odeiam a palavra do Senhor e odeiam a Jesus, porque não querem seguir os seus ensinamentos. As pessoas que não seguem suas palavras, a pessoa que não segue os seus ensinamentos está contra ele, não está a favor dele. Aquele que segue os seus ensinamentos está a favor da sua palavra, está a favor dele, mas aquele que não segue os seus ensinamentos está contra ele. O próprio Jesus disse que aquele que não é por mim é contra mim, aquele que não é a meu favor é contra mim. Então aquele que não segue a sua palavra, aquele que não segue a sua voz, então é contra os seus ensinamentos. Então ele disse, eles são contra mim porque eu testifico deles. Eu testifico que a obra que eles fazem são más. Quando Jesus fala, então, ali, a respeito dos judeus ortodoxos, a respeito ali dos que seguem a lei de Moisés, a respeito daqueles que se acham maiores do que Deus, aqueles ali que se acham que estão acima de todos os homens, quando ele testifica a respeito destes, então ele diz, eu testifico que a obra deles não são obras boas, mas são obras o que? Más. Ele diz aos seus irmãos e ele diz assim, subam vocês a essa festa. Eu, porém, não vou a esta festa, porque o meu tempo ainda não está cumprido aqui neste lugar, aqui em Cafarnaum, aqui na região da Galileia. Ele é chamado Galileu porque ele leva a mensagem do Senhor a toda a região da Galileia, a toda a região sul, ali da Judéia, ali da Galileia, naquela região montanhosa, à beira-mar. Jesus andou por muito tempo ali naquele lugar. Ele teve o seu ministério mais voltado para ali, para aquelas pessoas. E estamos falando aqui de pessoas miscigenadas, não pessoas que são certinhas, não pessoas que seguem a lei à risca, mas estamos falando aqui de pessoas que não estão seguindo a lei corretamente. Estamos falando aqui de pessoas que não são pessoas certas, que pessoas são. Ele foi ali atrás dos ladrões, das prostitutas, ele foi atrás ali daquelas pessoas que estavam doentes verdadeiramente. Ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes. Eu vim para aqueles que estão precisando da minha palavra. Então, se você está aí, na sua casa, você está aí ouvindo essa palavra e você precisa de Jesus, que você precisa da sua palavra para ser resgatado de todo o mal, confia nele, confia que ele também está junto de você. A palavra do Senhor diz que onde estão aqui 2 ou 3 reunidos no seu nome, então ele está no meio deles. Confia no Senhor e ele vai salvar a tua vida. Nessa manhã eu digo para você que você vai ser resgatado de todo o mal, que o Senhor vai te dar vitória. Fica com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória nesse dia, em nome do Senhor Jesus.